aprendendo com o Deus criativo. Gente, isso aqui é tão precioso, mas tão precioso, por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Então repara, analisando o cenário, o que a gente percebe? Poxa, a terra era sem forma e era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Diante disso, o que a gente percebe é uma espécie de um caos nesse sentido. E é a partir desse caos que Deus começa a criar. É a partir dessa coisa sem forma, sem, sem um significado, é a partir dessa coisa vazia, sem uma coisa, algo propriamente dito, é a partir desse caos que Deus começa a criar. Isso parece simples, mas não é. Sabe por que que não é simples? Sabe por que que não é simples? É porque Deus é tão precioso que ele pega o meu e o teu caos, e a partir do meu e do teu caos, ele começa a criar coisas preciosas. Então entenda isso. Por mais bagunçada que esteja a nossa história, os nossos relacionamentos, a nossa vida, a maneira com que as coisas estão agora na minha e na sua vida, Deus pode, a partir desse caos, dessa formatação meio sem forma e sem vazia, ele pode criar algo muito precioso. Então é a partir dessa estrutura completamente disforme que Deus começou seu processo de criação. Então, qual é a primeira grande lição que a gente aprende desse texto? É que o meu caos, ele pode ser a matéria-prima que Deus vai usar para uma obra muito gloriosa. Você olha para a natureza hoje, você vê as expressões de Deus, você vê o quanto ele é precioso, você vê os rios, você vê os... aqui em Sapiranga a gente tem o Morro Ferrabras, que é uma coisa lindíssima. A gente vai para o litoral de Santa Catarina, você vê aquela coisa maravilhosa, você vai para o interior gaúcho, você vê tanta imagem que você fica assim sem ter o que falar. E de pensar que tudo isso um dia foi um caos. Tudo isso um dia não tinha uma forma propriamente dita, era tudo vazio. Então o meu vazio e o teu vazio pode ser exatamente a matéria-prima que Deus vai usar para fazer uma obra gloriosa. Talvez hoje, irmão, você olha para sua casa, você olha para sua família, você olha para o seu casamento, talvez você vê seus filhos distanciados, você vê a sua vida assim, os últimos anos sem uma direção. Deixa eu te falar, Deus pode pegar esse caos. Talvez hoje você considere uma vida parece que sem forma, vazia. Deus pode criar a partir disso tudo que você está vivendo. E é tão precioso a gente pensar nisso, de que Deus pega aquilo que não tem forma na minha vida e Ele dá um novo sentido e transforma tudo isso numa coisa bela, preciosa. E isso é a obra que só um Deus criativo consegue fazer. Quantas pessoas você já viu, gente, que alguns anos atrás não eram dignos de confiança, hoje são pessoas maravilhosas? Quantas pessoas você viu que tinham um problema com ira, com violência, com droga, com prostituição e tantas outras coisas, e que nas mãos de um Deus criativo hoje são pessoas que exibem algo muito belo, vivem de maneira gloriosa e graciosa? Nós mesmos. Por exemplo, hoje eu me considero uma pessoa de confiança. É uma coisa assim que eu entendo que muita gente confia em mim. Mas alguns anos atrás, gente, assim, a minha mãe tinha dificuldade de me dar R$ 5 porque ela sabia que eu não ia devolver. Então, é, Deus pegou algo completamente sem forma e vazio e transformou em algo belo. Então é isso que Deus pode fazer na sua vida, pode fazer na sua casa. Então a primeira grande lição que a gente aprende com o Deus criativo é que ele do nada ele pode fazer tudo e de algo vazio ele pode trazer beleza. Tá entendendo? Então talvez hoje você não consegue ver, talvez você olhe aí para a estrutura que você vive, para a sua casa, sua família, para o tempo que você está vivendo, e você talvez não consiga pensar que daí pode ser extraído algo muito precioso. Então o texto da criação, ele já começa com essa grande lição de que é possível sim você dar ordem ao caos, você transformar o caos em algo belo. E é isso que eu quero que Deus faça na sua vida. É que do vazio ele pode trazer beleza, do caos ele pode trazer beleza. Tá entendendo? Que ao sopro da sua palavra, que ao declarar da sua palavra, coisas preciosas podem ser transformadas na vida da gente. Então aquilo que
está sem forma hoje é exatamente a beleza de amanhã. E é isso que eu quero declarar aqui sobre a sua vida nessa madrugada. O Deus criativo, ele tem poder para transformar o caos que você está vivendo. Grave isso no seu coração, grave isso. O Deus criativo, ele pode trazer beleza. Talvez de hoje, de onde hoje você só vê algo sem forma e vazio. Então essa é a primeira lição. A segunda lição, vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo aí? Coloca amém aqui embaixo, aqui nos comentários, ou coloca isso. A Priscila colocou, eu creio. Isso, coloca aí, eu creio. Em sinal de resposta a essa palavra. Se você crê de fato que Deus pode, então estamos falando do Deus criativo. Então, o Deus criativo que pegou uma terra sem forma e vazia e que deu uma forma preciosa para ela, é o mesmo Deus que está olhando para você, para sua família, para sua casa, seu casamento, seus filhos. E é esse mesmo Deus aí que pode modelar toda essa estrutura que hoje é sem forma e vazia e pode trazer beleza para isso tudo. Então, se você crê que Deus é criativo o suficiente e tem poder para fazer isso, digite aqui, eu creio, aqui nos comentários, para nós respondermos essa palavra e também para eu ter uma pequena certeza de que você está sendo alcançado aí por essa palavra. Então digite aí, eu creio. A segunda lição, olhe para mim aqui, olhe para mim, para essa live, escute isso aqui que eu estou falando. A segunda grande lição desse texto é o seguinte: quando Deus começa a criar, você repara, ele poderia ter feito tudo, sei lá, em 3 segundos. Deus tinha poder para isso. Deus poderia criar todas as coisas com uma palavra. Mas o que nós percebemos é que em um dia ele fez uma coisa, no outro dia ele fez outra coisa, no outro dia ele fez outra coisa, no outro dia ele fez outra coisa. Então há uma sequência, há uma sincronia. Um dia eu faço uma coisa, aí aquilo que foi criado aquele dia já prepara para a próxima coisa que vai ser criada. Então, o que nós percebemos é que há uma sequência e uma organização naquilo que ele está fazendo. E muito mais do que isso, uma coisa que ele cria um dia, a próxima coisa precisa dessa que ele criou antes. Então, há uma ordem, grave isso, existe uma ordem com que as coisas precisam ser feitas. Mas o grande questionamento é nós pensarmos o seguinte: poxa, se ele tinha poder, não podia fazer tudo de uma vez só? Mas, gente, Deus não precisa provar o seu poder. Ele é poderoso. Mas nós precisamos aprender algumas coisas. Então, essa maneira dele criar não é para ele provar quem ele é. É para nós percebermos como as coisas funcionam aqui na Terra. E qual é, observando a maneira dele criar uma coisa um dia, outra coisa outro dia, outra coisa outro dia, outra coisa outro dia, o que a gente aprende? É que aqui as coisas não funcionam do dia para a noite. Aqui não é no estalar de dedos. Então, quando Deus, com todo o seu poder, se propõe a fazer uma coisa depois da outra, a colocar as coisas em sequência para que elas se completam, ele está mandando uma mensagem para a gente. Qual é a mensagem? Que aqui as coisas não funcionam do dia para a noite. Que existe uma sequência, que existe uma ordem com que as coisas precisam ser feitas. E é nós, com essa proposta imediatista, que queremos as coisas do dia para a noite. Então você que está me ouvindo aqui, essa segunda lição é para alcançar você e esse nervosismo que você tem em querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Gente, se Deus criou as coisas em 7 dias, criou em 6, depois ele descansou, você acha que as coisas na sua vida vão acontecer do dia para a noite? Não. Tudo vai ter uma ordem, tudo vai ter uma sequência, tudo vai ter um processo. Então aqui na Terra as coisas funcionam assim. Eu sei que hoje a gente tem um senso de urgência. Por exemplo, caiu a internet, a gente já está ligando para todo mundo para consertar. A gente tem Só que por mais que a gente consiga acelerar algumas coisas, existem outras coisas que elas vão ter que acontecer em sequência na vida da gente, que elas vão precisar ser bem organizadas, que elas não vão acontecer do dia para a noite. E tudo que geralmente acontece muito rápido na vida da gente acaba não se sustentando. Então, aquilo que tem uma sequência, uma organização, uma ordem, é aquilo que vai se sustentar na vida da gente. Então, grave isso. Aqui na Terra, as coisas precisam de uma ordem e de uma sequência.
Aí você tá hoje pensando assim, Dilson, mas por que eu não cheguei em tal lugar? Calma, tem uma ordem. Primeiro você tem que passar por alguns processos, para depois que você chegar lá, você chegar preparado. Então o texto, a maneira com que Deus organizou o texto da criação é justamente pensando nisso. Ó, eu crio uma coisa hoje e a coisa de hoje é a base daquilo que eu vou criar amanhã. Você já pensou, irmão? Você já vai lá no final e cria o homem, não tem estrutura para o homem morar. Então ele foi criando uma coisa depois da outra justamente porque as coisas vão se completando. E como isso pode ser real na nossa história? Simples. Hoje, você está desfrutando de coisas que foram criadas na sua vida lá atrás. Hoje, a maturidade que você tem hoje, ela foi construída por coisas que você viveu lá atrás. Senão, você não é a pessoa que é porque ontem você decidiu ser assim. Não. Então, você estar vivendo o que você vive hoje, ter construído o que você construiu hoje, ser quem você é hoje, isso aqui é fruto do que foi criado lá atrás. As situações que foram criadas, as circunstâncias que foram criadas, as coisas que foram superadas. Então há uma sequência que as coisas estão sendo feitas. E assim como aquilo que você vai viver também depende daquilo que você está criando agora. Então existem coisas que estão sendo criadas agora. Tá entendendo? E darão base ao que você vai viver lá na frente. Só que eu não posso querer viver o que tem reservado para mim lá na frente sem eu criar toda essa base para que lá na frente tudo que eu viva se sustente. Tá entendendo? Então, o texto da criação, o Deus criativo, ele nos ensina com esse processo da criação, justamente nos explicando. Gente, ó, eu criei em 6 dias, então tem que ter uma sequência nas coisas. Eu criei uma coisa, depois a outra. Então, primeiro eu preciso me concentrar em uma coisa para depois passar para outra. Então, grande parte dos nossos erros que a gente comete, que eu cometo, que você comete, é porque o que acontece? A gente tenta pular as coisas. A gente troca as ordens. A gente quer viver primeiro para construir depois. E não, primeiro eu construo, primeiro eu formo a base para depois eu viver. Tá entendendo? Então, talvez o que você diz assim, ah, mas tá demorando. Mas esse negócio de demorando é uma coisa estranha. Tá entendendo? Não, eu estou construindo. Alguma coisa está acontecendo agora, e isso que está acontecendo agora vai dar base para aquilo que eu vou viver lá na frente. Então, o texto, Deus poderia ter feito isso, sei lá, em 2 minutos. A criação dele poderia acontecer em segundos. Mas por que ele não criou todas as coisas em segundos? Justamente para nós entendermos que aqui as coisas não funcionam do dia para a noite. Talvez, ó, você vai ver os resultados que você está vivendo agora daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Talvez coisas que você está vivendo agora foram coisas que foram criadas quando você era criança, quando você era adolescente. Tá entendendo? Então, é essa ordem que precisa ficar clara para o nosso coração. Por que ele fez em 6 dias? Por que uma coisa veio depois da outra? Justamente para traduzir e tatuar isso no nosso coração, de que a experiência que nós temos aqui não é uma experiência de que as coisas acontecem do dia para a noite. Tudo vai precisar ter um processo, tudo vai precisar ter uma sequência, e é aí que mora a grande beleza da vida, né? Que tudo que Deus está fazendo agora está me preparando para as experiências que eu vou viver depois. Quer ver uma coisa? Se algumas coisas tivessem acontecido na sua vida, antes do tempo, você teria se perdido. Aliás, às vezes, o fato de nós anteciparmos algumas coisas fez com que a gente cometesse os nossos piores erros. Os piores erros, eu vou falar para vocês, os piores erros que eu cometi foi quando eu tentei adiantar os processos. Tentei viver primeiro a realização sem construir uma base bem sólida para essa realização. Então o texto da criação, Deus criativo, ele nos ensina a partir dessa perspectiva, de que as coisas precisam de uma ordem, de uma sequência lógica, e essa sincronia divina que constrói algo belo para todos nós. Então foi nessa sequência de dias que Deus foi fazendo que algo poderoso aconteceu. Então entenda uma coisa, não é do dia para a noite. Se você entendeu essa segunda visão, digite amém aqui por gentileza. Digite amém aqui por gentileza. Se você entendeu que as coisas não funcionam do dia para a noite, digite amém aqui. Deus não fez tudo do dia para a noite. Não fez. E se ele não fez, é para provar para nós que aqui as coisas não acontecem do dia para a noite. Digite amém aqui se você foi alcançado por essa palavra, está sendo alcançado por essa palavra. Então, para nós é difícil a gente entender isso aqui, porque a gente gosta de adiantar os processos.
A gente quer viver as coisas antecipadamente, mas não é assim que funciona. E mais uma lição, ó, olhe para mim aqui, preste atenção, fica aí na live, tá? Tem só mais 2 lições. A terceira lição, você repara, isso aqui é muito importante, gente, isso aqui é muito importante, redobre a sua atenção agora. À medida, ó, à medida com que Deus ia criando, o texto diz assim, e viu Deus que era bom. Vou falar de novo. Ele ia criando, haja luz, e viu Deus que era bom. Haja não sei o que, viu Deus que era bom. Haja animais, viu Deus que era bom. Então você repara que para cada movimento que ele fazia, havia uma contemplação do que ele havia feito. Ou seja, ele fazia algo e depois ele contemplava aquilo que ele fez. Gente, isso é tão precioso. Ô, Denis, que Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, amado. Preste atenção nisso. Ele cria e ele contempla. Ele cria e ele contempla. Ele faz e ele contempla. Isso aqui, quando eu entendi isso aqui, gente, isso aqui me fez tão bem, mas tão bem. Por quê? Você já percebeu que a gente não se orgulha das habilidades que Deus nos deu? Você já percebeu, gente, que às vezes a gente faz coisas incríveis, incríveis, e a gente não consegue contemplar aquilo que a gente fez? De você olhar para o que você fez e dizer, poxa, que bom, isso aqui ficou bom, gostei disso, que bom foi fazer isso aqui. Parece, olhe para mim aqui, parece que para nós é pecado nós contemplarmos aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Agora tente me responder, qual é o pecado de eu contemplar uma habilidade, um dom que Deus me deu? Eu não estou dizendo você usar isso como vantagem para cima dos outros. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo de você valorizar aquilo que Deus te deu. E essa lógica, um dia eu quero escrever sobre isso, quero escrever um livro sobre isso. Essa lógica da contemplação, gente, ela nos liberta da lógica da ingratidão. Grave isso. Quando eu contemplo aquilo que eu faço, eu me liberto de toda ingratidão. Por quê? Porque quando você faz uma coisa e você olha para aquilo que você fez e você pensa, poxa, ficou bom isso aqui. Irmão, surge na mesma hora para você uma espécie de gratidão, porque você sabe como foi complexo, como foi difícil, como você sabe que precisou da intervenção de Deus para você fazer tal coisa. Então qual é o problema de nós contemplarmos aquilo que Deus nos ensinou a fazer? Eu não estou dizendo, irmão, você bater no peito, que eu sou melhor, que não sei o quê. Não é isso. Mas eu estou dizendo para nós aprendermos a valorizar aquilo que Deus nos deu condições para fazer. Tá entendendo? Eu conheço gente profundamente habilidosa. Gente que Deus deu dons, capacidades, criatividade, mas que eles vivem como se eles não soubessem nada. Eles fazem alguma coisa e eles nunca conseguem atribuir beleza àquilo que eles estão fazendo. Tá entendendo? Irmão, se você não gosta daquilo que Deus te ensinou a fazer, que tipo de vida você vai viver? Então, é essa lógica que nos liberta de toda ingratidão, nos liberta também de todo vitimismo. Por quê, gente? Porque quando Deus faz e contempla, e olha a expressão que ele usa, e viu Deus que era bom. Gente, qual é o pecado de eu fazer algo e fazer bem feito, e depois eu olhar para aquilo que eu fiz e dizer, poxa, isso aqui ficou bom. Ficou bom. Eu sou um bom profissional. Qual o problema, gente? Qual o problema? Isso aqui, gente, nos transforma de maneira tão preciosa, porque você começa a valorizar aquilo que Deus te deu. Tá entendendo? Por exemplo, deixa eu contar para vocês. Já tem alguns anos que eu prego o evangelho. Só que nos primeiros anos que eu pregava o evangelho, eu não conseguia me desenvolver. Sabe por quê? Porque eu não gostava da mensagem que eu pregava. Não gostava, literalmente eu não gostava. Eu achava que todo mundo pregava uma mensagem melhor do que a minha. Quando eu via alguém pregando, eu não vou dizer que eu me enciumava, mas eu me sentia mal por não conseguir fazer o que eles faziam. Então eu achava sempre insuficiente. Chegou um dia que a mim ficou claro esse texto. E eu comecei a contemplar textos que eu criava, textos que eu escrevia,
mensagens que eu pregava, eu passei a gostar daquilo que Deus tinha me ensinado a fazer. E quando eu passei a gostar daquilo que Deus me ensinava a fazer, gente, isso me deu uma confiança e uma convicção tão grande que hoje, assim, eu não preciso imitar ninguém para pregar, eu não preciso simular a voz de ninguém, eu não preciso mudar sotaque, que eu vejo muitos fazerem, muitos assim do meio de pregação fazerem. Assim, eu consigo me desenvolver dentro da minha autenticidade, eu consigo escrever do jeito que Deus me ensinou a escrever, eu consigo falar e comunicar do jeito que Deus me ensinou a falar. Antes, a única coisa que eu fazia era reproduzir algo que os outros estavam fazendo. Mas o que era isso? Falta de contemplação. E quando eu não contemplo e não valorizo aquilo que eu estou fazendo, infelizmente eu não tenho confiança no que eu faço. Tá entendendo? Então o Deus criativo, o Deus lá na criação, que fazia e contemplava, e olha que maravilhoso, ele dizia, e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Irmão, como seria assim libertador se você olhasse, ainda nessa madrugada, e pensasse em algumas coisas que Deus te ensinou a fazer e você pensasse assim, poxa, eu fiz isso aqui e ficou bom, sabe? Você fazer uma comida, tô dizendo pra você ficar se gavando, mas irmão, você fazer um negócio e provar aquilo e dizer, pô, isso aqui tá bom, sabe? Uma coisa que eu não me incomodo mais na internet é ver os irmãos postando foto de comida, sei lá, de coisa que fez, eu penso, poxa, que legal. Olha o quão organizado está o coração dessas pessoas, elas conseguem contemplar aquilo que Deus ensinou elas a fazerem, até nos mínimos detalhes, tá entendendo? Então aprenda a valorizar aquilo que Deus te ensinou a fazer. E quer ver uma coisa? Isso aqui vai te, assim, ó, vai te transpassar, mas vai te abençoar. Se você não valorizar o que Deus te ensinou a fazer, ninguém vai valorizar. Vou falar de novo. Se você não valorizar o que Deus te ensinou a fazer, ninguém vai valorizar. Você sabia que tem profissionais maravilhosos, mas eles não conseguem achar beleza na atividade que eles fazem? E por não acharem beleza, eles não conseguem, por exemplo, colocar um preço de uma atividade profissional que eles fazem, porque eles se acham insuficientes. Eles não conseguem vender um produto sob a ótica de um preço correto, porque eles se acham insuficientes. E quando você não valoriza o que você faz, as pessoas têm liberdade para não valorizar também. Então talvez você está me ouvindo aqui hoje, profissionalmente você já era para estar voando. Mas você, infelizmente, não consegue gostar do que você faz. Você não gosta do produto que você cria, você não gosta da técnica que você usa. Só que enquanto você ficar nessa lógica, não espere que as pessoas venham valorizar aquilo que você é e aquilo que você faz. Se nem você se gosta, se nem você valoriza, você acha que as pessoas vão valorizar? Então aprenda isso. Esse conceito da criação, ele nos abençoa espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, ele é transformador. Por quê? Porque ele trabalha a nossa autenticidade, eu passo a confiar nas habilidades que Deus me deu, na personalidade que Deus me deu, ele me dá a confiança, porque eu passo a valorizar aquilo que a técnica que Deus me deu, a capacidade, a desenvoltura, tá entendendo? Então, muitas pessoas que não conseguem fluir é porque elas infelizmente não contemplam aquilo que fazem e nunca acham bom aquilo que fazem. Então o Deus criativo, Deus da criação, que foi criando, criou e viu um Deus que era bom. Criou não sei o que e viu Deus que era bom. Criou não sei o que e viu Deus que era bom. Tá entendendo? Então coloque aí nos comentários, coloque aqui nos comentários. Eu sei fazer coisas boas. Coloque aí, eu sei fazer coisas boas. Digite aí, você precisa digitar isso aqui precisa ficar muito claro pro seu coração. Coloque isso, tá? Eu sei fazer coisas boas. Ou só coloque boas, já que a linguagem da internet é mais curta. Coloca boa ou boas, aí eu vou estar sabendo que você está recebendo essa palavra. Aqui o pessoal já está colocando aqui, eu sei fazer, ó, eu faço coisas boas. Exato, olha que confiança, né, gente? É isso aí. É isso, essa é a bênção do Deus criativo.
Essa é a bênção do Deus criativo. O Newton, ô Juninho, tu sabe, realmente tu sabe fazer coisas boas. E é por isso que muita gente valoriza, né? Coisa maravilhosa. Gente, que ambiente, assim, precioso. Olha só que legal, o pessoal tá recebendo essa palavra. E isso, eu faço coisas boas e maravilhosas. Olha só aqui, que confiança que Deus está desenvolvendo em nós aqui. Isso aqui, gente, não é soberba, não é pisar em cima dos outros, mas é ter a assimilação do valor precioso que Deus nos deu. Entenda isso, entenda isso. Eu não estou pregando aqui para você sair daqui hoje e achar que outras pessoas não fazem coisas melhores que você. Não é isso. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e existem várias formas de fazer a mesma coisa e muito bem feita. Então aprenda a valorizar aquilo que Deus entregou, as habilidades que Ele te deu. Miqueias Maronês, que Deus te abençoe, querido. Pessoal, 25 pessoas aqui na live, que legal, estou muito feliz. Mas nós vamos para a última lição. Última lição. O que Deus fez quando Ele completou esse processo da criação? Ele descansou. Descansou. Gente, Deus não cansa. Mas Ele descansou para nos dar o exemplo de que nós precisamos descansar. E o descanso, ele não é uma retribuição por tudo que você fez. O descanso é um mandamento. Então, não descansar é o mesmo que pecar. É quebrar o mandamento. Então, ele descansou. Não porque ele cansa, porque Deus não cansa. Ele é poderoso, soberano. Mas ele entendeu que nós precisamos descansar. Por mais produtivo que você seja, você não vai conseguir ser produtivo para sempre. Por maior que seja a sua desenvoltura, sua capacidade, sua força, você não vai conseguir ter o mesmo rendimento sempre. Então o descanso vem para organizar você, seu coração, seus planos. Então tem muita coisa que só vai acontecer no meio do descanso. Você repara, eu entendo pouquíssima coisa de agricultura, mas o que eu sei é que até a terra precisa descansar. E se a terra precisa descansar, quem somos nós? No meio de uma pressão maluca, no meio de uma correria incessante que nós vivemos. Descansar parece uma coisa assim, ó, para preguiçoso, mas não. Descansar é cumprir um mandamento que Deus nos deu, cumprir uma ordenança que Deus nos deu. Ele sabe que a gente não consegue ser produtivo o tempo todo. Ele sabe que a gente precisa de um tempo para reorganizar nosso coração, realinhar as nossas emoções. Então, por melhor que você seja, por melhor, se Deus descansou, você precisa descansar também. Então a lógica do descanso, ela é maravilhosa, gente. Só que eu tenho percebido que nós temos uma dificuldade com descansar. Descansar significa descansar mesmo. Descansar, literalmente descansar. Mas na verdade, quando a gente descansa, a gente carrega todo o nosso mundo para o nosso descanso. Carrega celular, carrega um monte de coisa, vê um monte de mensagem. Isso não é descansar, gente. Isso é parar. Tô falando de descansar. Tá entendendo? Então, o Deus criativo, ele também nos deixa claro de que nós, eu e você, precisamos de descanso. Então, quando você descansa, Deus alinha novas rotas para você, dá novos planos para você. Eu tenho certeza que no meio do seu descanso, você vai repensar coisas que você faz, você vai reorganizar posturas que você tem. Então o descanso vem exatamente para contribuir com tudo que você já faz. Ele é mais uma ferramenta para te ajudar.